português, vamos ver hoje sobre palavras que acompanham o substantivo, adjetivos e artigos, na página 98 e 99. Bom, primeiro vamos relembrar o que é substantivo. Substantivos são as palavras que dão nome a seres, pessoas, animais, objetos, lugares e sentimentos. Exemplo: o substantivo menina dá o nome a ela, como se fosse Paula, Milena, macaco, mochila. Manaus dá nome a uma cidade, certo? Então, o medo também dá nome a um sentimento. Então, substantivo são palavras que dão os nomes aos seres, pessoas, animais, objetos, certo? Agora vamos ver os artigos. O que é artigo? Os artigos são as palavras que vêm antes do substantivo, certo? Indicam o gênero, se é masculino ou feminino. E indica o número, se é singular ou plural. Vamos ver quatro exemplos. Exemplos de: a menina gosta de brincar, o menino gosta de brincar, as meninas gostam de brincar, os meninos gostam de brincar. Observe que o artigo sempre está de acordo com o substantivo. Ó. A menina, certo? Então, ele está antes do substantivo e sempre está de acordo com ele. Não podemos falar assim, a menina. Sempre vai ser a menina, porque vai estar de acordo com o substantivo. Na primeira frase, vemos o quê? Que o substantivo menina é feminino, né? E está no singular, certo? A menina. Já a última frase relacionada ao substantivo feminino, as meninas, ela está no plural. Observe, as no plural, meninas no plural, certo? Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Os artigos definidos são a, o, os e as. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Exemplo. Um exemplo de artigo definido. O professor veio entregar a prova. Ou seja, aquele professor, eu conheço aquele professor, então o professor, certo? Agora o segundo exemplo é de um artigo indefinido, que está usando um. Um professor vai entregar a prova, ou seja, é um professor, não conheço ele, certo? Pode ser qualquer professor. Um professor veio entregar a prova. Mas se eu disser o professor, é porque eu sei quem é esse professor, certo? Então, ele é definido porque eu sei quem é ele. O menino, a menina. E quando é indefinido, eu uso um, uma, uns, umas. Vamos ver os adjetivos. Os adjetivos são as palavras que indicam uma característica do substantivo. Por exemplo, o castelo é bonito. Então, o adjetivo ele é o quê? Bonito aí. Ele está indicando uma característica do castelo. O castelo é antigo. Castelo bonito, castelo antigo, castelo azul. Então, o adjetivo está como uma característica aí, certo? Característica do castelo. Que está dizendo o quê? Que ele é bonito, que ele é antigo, certo? Que ele é azul. Lembrando que o adjetivo são palavras que indicam características do substantivo. Aqui é o substantivo e aqui o adjetivo. Ele está indicando uma característica desse castelo aqui, certo? No livro de vocês, na página 98, temos o quê? Palavras que acompanham o substantivo, adjetivos e artigos. Temos o exemplo de um feijão, certo? Que vai dar característica a esse feijão. Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Então, aqui temos o feijão, que é um substantivo, e aqui embaixo algumas características, alguns adjetivos. O feijão pode ser o quê? Roxinho, pode ser o carioca e pode ser o preto. Então, essas aqui são as características desse feijão, certo? Veja quantas palavras foram escritas para caracterizar, atribuir qualidade ao substantivo feijão. Aqui, ó, as características que foram dadas a esse feijão aqui, certo? 1. Agora, observe o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. O substantivo fruta, que característica a gente pode dar a ela? A gente pode dizer o quê? Que ela é uma fruta verde, que ela é uma fruta amarga, que ela é uma fruta suculenta. Ou então a gente pode dizer um outro exemplo de fruta, que ela é madura, que ela é doce,
o que ela é suculenta, certo? Então, são algumas características dessa fruta aqui, certo? As palavras que indicam características dos substantivos são chamadas de adjetivo. 2. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta, que a gente vê agora, e ouça o que os colegas escolheram, certo? Se a gente estivesse na escola, a gente iria ver o que é que os outros alunos escolheram, mas como não estamos, aí a gente coloca como o exemplo que a gente colocou mesmo. Então, registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes do que você escolheu. Então, lá vocês podem colocar uma fruta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma fruta madura, doce e suculenta. Aqui nesse exemplo, vocês podem colocar uma fruta verde, amarga e seca, certo? Aqui como característica. São exemplos. Aí vocês podem colocar outros tipos. Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e de outras palavras que o modificam. Observe os substantivos legume e verdura. Aqui temos o que? O legume e a verdura. Temos aqui outra palavra que pode acompanhar esse substantivo, que é o artigo o, certo? E nesse outro exemplo aqui de verdura, temos o artigo uma verdura fresquinha, certo? Uma aqui está falando qualquer verdura, certo? E o fresquinho é o quê? Dando característica a essa verdura, que ela está fresquinha, certo, pessoal? A palavra o, que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume, é aquele legume, o legume, certo? O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura, é uma verdura fresquinha, certo, pessoal? Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham, como uma e fresquinha. 3. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora, completa o esquema, esse esquema aqui, esses 2 quadradinhos em branco, com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, vocês podem botar aqui um alimento saudável ou o alimento saudável, o alimento fresquinho ou um alimento fresquinho, certo? 4. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Temos aqui um balãozinho em branco, então vocês vão colocar aqui algo que complete, que seja adequado. Então, umas o quê? A gente pode colocar aqui umas maçãs são saborosas, umas frutas são saborosas, umas melancias são saborosas, certo? Então, vocês vão colocar aqui um substantivo. Embaixo aqui, a palavra o, a, um e umas, que acompanham o substantivo, são denominadas de artigo. Então, pessoal, essa foi a atividade. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam, certo?